Nas ruas poeirentas de Salvador, na Bahia, onde o sol escaldante do Nordeste brasileiro castigava a pele dos desabrigados, três irmãos sobreviviam com a determinação feroz de quem já havia perdido tudo. Ana, a mais nova com apenas 7 anos, tinha olhos grandes e castanhos que pareciam carregar o peso do mundo, mas seu sorriso era um raio de luz em meio à miséria. Beatriz, de 8 anos, era a protetora do grupo, com cabelos embaraçados pela poeira e mãos calejadas de tanto vasculhar lixeiras. E Carlos, o mais velho, com 10 anos, assumia o papel de pai e mãe, guiando os irmãos pelas vielas labirínticas do Pelourinho, o bairro histórico onde turistas ricos contrastavam com os mendigos invisíveis. A vida deles mudara para sempre em uma noite chuvosa de 2 anos atrás. Os pais, humildes trabalhadores de um mercado local, voltavam de um turno exaustivo quando um caminhão desgovernado colidiu com seu carro velho. O acidente foi devastador. O pai morreu no local e a mãe, após dias de agonia em um hospital público lotado, sucumbiu às lesões internas. As crianças, milagrosamente ilesas, foram deixadas à própria sorte. Sem parentes próximos, o sistema de assistência social os ignorou e logo eles se viram nas ruas, dormindo embaixo de marquises ou nos cantos escuros das igrejas antigas. Mas os irmãos tinham um segredo, um dom divino que os mantinha vivos e esperançosos em meio ao caos. Desde pequenos, orações simples pareciam invocar milagres. Ana se lembrava da primeira vez. Aos 5 anos, ela rezara por um pássaro ferido que encontraram no quintal, e o bicho voou como novo. Com os pais, eles curavam arranhões e febres baixas. Agora, nas ruas, o dom se revelava em atos discretos, uma ferida infeccionada de um mendigo que cicatrizava após suas preces coletivas, ou uma criança febril que acordava rindo. Eles não entendiam por quê. Carlos dizia que era a bênção de Deus pelos órfãos, uma luz em sua escuridão. Nós somos os anjos das ruas. Sussurrava ele aos irmãos à noite, enquanto se encolhiam sob um cobertor rasgado. Naquela manhã abafada de novembro, o trio perambulava pelo mercado modelo, onde o cheiro de acarajé frito se misturava ao fedor de peixe podre. O estômago de Ana roncava alto e ela apertava a mão de Beatriz. Tenho fome, mana, murmurou a caçula, os pés descalços pisando em poças de água suja. Beatriz, sempre prática, vasculhava uma pilha de sobras perto de uma barraca abandonada. Aguenta firme, Ana. O Carlos vai achar algo. Carlos, à frente, observava os turistas com suas câmeras caras, mendigando moedas com um olhar suplicante. Por favor, senhor, uma ajuda para as crianças? Implorava ele em português fluente, mas a maioria passava reto, fingindo não ver. Foi então que o destino os cruzou com uma figura que parecia saída de outro mundo. Doutora Marina Oliveira, uma médica renomada de 45 anos, dirigia seu SUV luxuoso pela rua estreita, ignorando os mendigos como fazia todos os dias. Ela era a chefe de neurologia no Hospital Português, uma mulher de beleza austera, com cabelos pretos presos em um coque impecável e óculos de armação fina que escondiam olhos cansados e vermelhos de noites insones. Sua vida, outrora perfeita, desmoronara com a doença de seus filhos gêmeos, Lucas e Sofia, de 9 anos, e o caçula, Pedro, de 6. Os gêmeos sofriam de uma rara ataxia espinocerebelar hereditária, uma condição degenerativa que os deixava cada vez mais imóveis, suas perninhas fracas, incapazes de suportar o peso dos corpos. Pedro, por sua vez, lutava contra uma forma agressiva de leucemia com sessões de quimioterapia que o deixavam pálido e exausto. Marina gastava fortunas em tratamentos experimentais, mas nada funcionava. Seu marido, um advogado bem-sucedido,
afundara em depressão e álcool, abandonando a família meses antes. Naquele dia, Marina parava no sinal quando Carlos, tentando pegar uma moeda que rolara para debaixo do carro, tropeçou e caiu bem na frente do veículo. O coração dela disparou. "Meu Deus, saia daí, seu moleque sujo!" gritou ela, buzinando freneticamente. Carlos se levantou rápido, limpando as mãos na calça rota, e as meninas correram para ele. "Desculpe, senhora, foi sem querer", disse o menino, a voz trêmula, mas firme. Marina baixou o vidro, o rosto contorcido em raiva. "Vocês são uma praga nessas ruas. Vão embora antes que eu chame a polícia. Olhem para vocês, imundos, espalhando doenças." Ana, encolhida atrás do irmão, sentiu lágrimas quentes nos olhos. Beatriz apertou os punhos, mas Carlos a conteve com um olhar. A médica acelerou, deixando uma nuvem de poeira para trás, mas algo a incomodou. No retrovisor, viu as crianças se abraçando e uma culpa passageira a picou. Em casa, uma mansão isolada nos subúrbios de Salvador, Marina encontrou os filhos no jardim adaptado, com rampas e cadeiras de rodas. Lucas e Sofia, idênticos em sua fragilidade, com cabelos loiros ralos pela doença, brincavam fracamente com blocos de montar. "Mamãe, você demorou", disse Sofia, a voz fraca, estendendo os braços. Pedro, careca pela químio, dormia no colo da babá, sua respiração irregular. Marina os beijou, mas o peso da culpa por sua explosão nas ruas a consumia. "Eu sou um monstro", murmurou para si mesma naquela noite, enquanto revisava relatórios médicos sem fim. Enquanto isso, nas ruas, os irmãos se refugiaram em uma praça próxima, sob a sombra de uma estátua de São Francisco. "Ela foi má, Carlos", disse Ana, fungando. "Por que as pessoas nos odeiam tanto?" Beatriz assentiu, jogando pedrinhas no chão. "Porque não veem a gente como gente, mas a gente tem o dom, né? Vamos rezar por comida." Carlos sorriu, apesar da dor. "Sim, e por ela também. Talvez Deus queira que a gente ajude alguém rico um dia." Eles se ajoelharam ali, de mãos dadas, e rezaram em uníssono. "Pai nosso que estais no céu, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia." Como sempre, uma senhora idosa passou e, tocada por sua devoção, deu-lhes um pão quente e frutas. O dom não era só cura, era também provisão. Dias se passaram e o encontro casual ganhou um novo capítulo. Marina, em uma rara folga, visitava o hospital para uma consulta de rotina dos filhos. Os gêmeos, em suas cadeiras de rodas, observavam o mundo do alto de suas limitações. "Mamãe, eu queria correr como as outras crianças", sussurrou Lucas, e o coração dela se partiu novamente. Na saída, ela decidiu caminhar pelo Pelourinho para espairecer, algo que raramente fazia. Foi quando os viu novamente, os três irmãos sentados em um banco, cantando uma música infantil em voz baixa para atrair esmolas. Ana batia palmas ritmicamente, Beatriz improvisava versos sobre o mar da Bahia e Carlos tocava um ritmo no banco com os dedos. Marina parou, hipnotizada pela inocência deles apesar da sujeira. "O que fazem aqui, crianças?" perguntou, aproximando-se com cautela. Carlos ergueu os olhos, reconhecendo-a. "Vivendo, senhora, como o senhor mandou." A resposta o acertou como um tapa. Ela se sentou no banco, ignorando os olhares curiosos dos passantes. "Eu fui dura com vocês. Desculpem, meu nome é Marina. E vocês?" Beatriz, desconfiada, respondeu primeiro. "Eu sou Beatriz, esta é Ana e ele é Carlos. Somos irmãos." Ana sorriu timidamente. "Você é bonita como uma fada." A conversa fluiu devagar. Marina, tocada pela resiliência deles, perguntou sobre sua vida. Carlos contou a história da acidente, as noites frias, a fome constante. "Mas a gente reza e Deus cuida", disse ele, os olhos brilhando. Marina riu, cética. "Deus? Em Salvador?
Com tanta miséria? Eu sou médica, vejo o sofrimento todo dia. Meus filhos, eles estão doentes e nem a ciência ajuda. Ela descreveu a ataxia dos gêmeos, as quedas constantes, a leucemia de Pedro que devorava sua infância. As crianças ouviram em silêncio e Ana, intuitivamente, estendeu a mão e tocou o braço de Marina. Nós podemos ajudar, com oração. Marina recuou, rindo nervosamente. Oração? Vocês são adoráveis, mas isso é bobagem. Vão, peguem isso. Ela tirou uma nota de R$ 100 da bolsa e ofereceu. Mas Carlos balançou a cabeça. Não queremos dinheiro, queremos ajudar de verdade. Beatriz assentiu. Deixe a gente ver seus filhos. Nosso pai nos ensinou que oração cura. Intrigada e desesperada, Marina hesitou. Tudo bem, venham amanhã ao hospital, mas se for truque, eu chamo a segurança. Naquela noite, na mansão, Marina não dormiu. Seus filhos, alheios, sonhavam com corridas impossíveis. Pedro acordou tossindo e ela o acalmou com remédios caros. Será que aquelas crianças são malucas ou anjos? Pensou ela, olhando pela janela para as luzes da cidade. Enquanto isso, nas ruas, os irmãos se preparavam. Amanhã mudamos tudo, disse Carlos, e eles rezaram pela família que ainda não conheciam, sentindo uma paz sobrenatural envolver suas almas pequenas. No hospital, no dia seguinte, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor externo. Os irmãos, limpos o máximo que puderam em uma fonte pública, entraram tímidos, guiados por Marina. Os gêmeos, em suas cadeiras, olharam curiosos. Mamãe, quem são eles? Perguntou Sofia, os olhos arregalados. Amigos das ruas, respondeu Marina, nervosa. Pedro, no colo de uma enfermeira, parecia ainda mais frágil. Carlos se aproximou primeiro. Oi, eu sou Carlos. Essa é Beatriz e Ana. Podemos rezar com vocês? Lucas riu. Rezar? Para quê? Eu nem ando direito. As crianças se sentaram em círculo no quarto amplo. Ana começou a oração, sua voz infantil ecoando. Senhor, olha para Lucas e Sofia, que eles possam correr no jardim. Para Pedro, dai força contra a doença. Beatriz e Carlos se juntaram, mãos dadas. Algo estranho aconteceu. Uma brisa quente encheu o quarto, apesar das janelas fechadas. Os gêmeos sentiram um formigamento nas pernas e Pedro respirou mais fundo. Marina observava, o coração acelerado. Isso é loucura, murmurou, mas não interrompeu. Após a oração, os médicos entraram para exames de rotina. Para espanto geral, os reflexos dos gêmeos melhoraram ligeiramente e o hemograma de Pedro mostrou uma queda nos glóbulos brancos cancerosos. Impossível, disse o Dr. Ramos, colega de Marina. Ela, atônita, olhou para as crianças de rua. Como? Carlos sorriu. É o dom de Deus. Mas o ceticismo dela voltou rápido. Coincidência. Saiam daqui, vocês me envergonham. Ela os expulsou com palavras duras, chamando-os de charlatães sujos, ignorando os protestos dos filhos que queriam mais amigos mágicos. Feridos, mas não derrotados, os irmãos saíram para as ruas novamente. Ela não acredita ainda, disse Beatriz. Ana choramingou, mas sentimos o milagre acontecendo. Carlos assentiu. Vamos voltar. Deus muda corações devagar. Enquanto isso, em casa, os sintomas dos filhos de Marina regrediram mais. Sofia deu os primeiros passos trêmulos sozinha. A médica, sozinha em seu consultório, começou a questionar sua descrença. A semente estava plantada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Marina. No hospital, os exames de rotina nos filhos continuavam a revelar melhorias inexplicáveis. Sofia, que mal conseguia se equilibrar em pé, agora caminhava com passos hesitantes pelo corredor, suas mãozinhas apertando as paredes para apoio. Lucas, o mais teimoso dos gêmeos, insistia em tentar correr, caindo de vez em quando,
mas se levantando com um riso triunfante. Mamãe, eu sinto as pernas fortes, como se alguém tivesse apertado um botão de mágica, exclamou ele durante uma visita, os olhos azuis brilhando com uma vitalidade que Marina não via há anos. Pedro, o caçula, acordava sem os acessos de tosse que o atormentavam, sua pele ganhando um tom rosado que contrastava com a palidez da quimioterapia. Os médicos cochichavam nos corredores, atribuindo as mudanças a efeitos placebo ou variações imprevisíveis da doença. Mas Marina sabia que algo além da ciência estava em jogo. Aquelas crianças de rua, com suas orações infantis, haviam plantado uma dúvida em sua mente racional. Ela tentava ignorar, mergulhando no trabalho. Como chefe de neurologia, Marina comandava uma equipe de especialistas, revisando tomografias e discutindo protocolos em reuniões intermináveis. Mas à noite, em sua mansão vazia, o marido, Roberto, havia se mudado para um apartamento na Barra, afogado em uísque e arrependimentos. Os pensamentos a assaltavam. E se for real? E se eu os expulsei sem motivo? Murmurava para si mesma, olhando fotos antigas da família feliz, antes da doença invadir suas vidas como uma tempestade. Os filhos, agora mais animados, bombardeavam-na com perguntas. Mamãe, quando os amigos das ruas vão voltar? Eles rezam bonito, como nas histórias da vovó. Pedia Sofia à mesa do jantar, enquanto devorava um pedaço de moqueca que a cozinheira preparara. Pedro, ainda fraco, mas alerta, assentia. Eu gostei da Ana. Ela é pequena como eu. Marina balançava a cabeça, forçando um sorriso. Eles são só crianças como vocês, amor. A vida na rua é dura demais. Mas o coração dela traía as palavras. Uma culpa corrosiva a consumia. Decidida a esclarecer, ela contratou um investigador particular, um homem discreto chamado seu Jorge, para rastrear os irmãos. Encontre-os. Quero saber quem são, de onde vêm. Nada de contato, só informações. Instruiu ela em seu escritório, o tom profissional mascarando a ansiedade. Seu Jorge, um ex-policial com bigode grisalho e olhos astutos, assentiu e partiu para as ruas do Pelourinho. Enquanto isso, Ana, Beatriz e Carlos continuavam sua rotina precária. Acordavam com o primeiro sol, lavando o rosto em uma fonte pública perto da Igreja da Conceição da Praia. Carlos, o líder natural, planejava o dia. Hoje vamos para o Farol da Barra. Lá tem turistas gringos. Eles dão mais moedas. Beatriz, sempre a mais ousada, ria. E se a gente cantar aquela música do Jackson do Pandeiro? Que é que a baiana tem? Vai atrair todo mundo. Ana, a sonhadora, colhia flores silvestres das rachaduras das calçadas. Para dar de presente, quem sabe alguém nos leva para casa. Eles riam, mas por trás da brincadeira havia uma saudade profunda dos pais. O acidente ainda os assombrava em pesadelos. O som do metal torcendo, os gritos abafados pela chuva. Naquele dia, enquanto caminhavam pela orla, com o Atlântico batendo forte contra as pedras, eles encontraram um grupo de pescadores consertando redes. Um deles, um homem idoso chamado Zé, com pele enrugada pelo sal e mãos calejadas, os chamou. Ei, pivetes, venham ajudar aqui. Tem peixe sobrando para o almoço. Gratos, os irmãos se juntaram, Ana desenrolando cordas com cuidado, Beatriz amarrando nós firmes e Carlos carregando os baldes. Em troca, Zé dividiu uma refeição simples, peixe grelhado na brasa, farofa e uma ipiranga fresca. Enquanto comiam sentados na areia, Zé contou histórias do mar, de sereias e tesouros perdidos. Vocês têm sorte de estarem juntos. Eu perdi minha família para o mar, e a solidão é pior que a fome. Inspirados, os irmãos rezaram por Zé ali mesmo, de mãos dadas sob o céu azul. Senhor, proteja o tio Zé das ondas ruins.
sussurrou Ana. Horas depois, enquanto ajudavam a lançar a rede, Zé sentiu uma dor antiga no ombro, resquício de uma queda anos atrás, sumir como por encanto. Ele piscou, surpreso, flexionando o braço. Ora, isso é milagre. Vocês são santinhos, hein? Carlos sorriu modestamente. É só oração, tio. Deus ouve os humildes. Zé, emocionado, encheu seus bolsos com moedas de prata que guardava para emergências. Vão, comprem pão e voltem amanhã. Vocês são bem-vindos na minha rede. Mas a tranquilidade durou pouco. Seu Jorge, seguindo pistas de vendedores ambulantes, os avistou na praia. Discreto tirou fotos e anotou detalhes. As roupas remendadas, os rostos sujos, mas felizes, a união inquebrantável. Relatório em mãos, ele retornou à mansão de Marina ao entardecer. Ela o recebeu na sala de estar, os filhos já dormindo no andar de cima após um dia de fisioterapia que, pela primeira vez, mostrara progresso real. Eles são órfãos de verdade, doutora, relatou seu Jorge, mostrando as fotos. Perderam os pais em um acidente na BR-324, há 2 anos. Sem família, vivem de mendicância. O menino mais velho cuida delas como um pai. Parecem bons pivetes, não têm histórico de roubo ou coisa pior. Marina folheou as imagens, o peito apertado. Ali estavam eles. Ana com uma flor no cabelo, Beatriz rindo, Carlos protetor. Meu Deus, o que eu fiz? Expulsei anjos. Lágrimas, raras para ela, escorreram. Seu Jorge tossiu, desconfortável. Quer que eu os traga? Ela hesitou, o orgulho médico lutando contra o instinto maternal. Não, eu mesma vou, amanhã. Naquela noite, ela subiu ao quarto dos filhos. Sofia dormia abraçada a um urso de pelúcia, as pernas esticadas sem dor. Lucas murmurava no sono sobre correr na praia. Pedro, monitorado por aparelhos, tinha uma febre baixa que sumira. Obrigada, pequenas almas, sussurrou Marina, beijando suas testas. Ao amanhecer, Marina dirigiu até o Pelourinho, o coração batendo forte. Vestira-se simplesmente, sem o jaleco branco que a isolava do mundo. Encontrou os irmãos perto do mercado modelo, onde vendiam garrafas de água gelada que conseguiram emprestadas de um carrinho. Crianças! Chamou ela, descendo do carro. Carlos se endireitou, protetor. Senhora, veio nos humilhar de novo? Beatriz cruzou os braços. Ana se escondeu atrás do irmão. Marina se aproximou devagar, as mãos erguidas em paz. Não, Carlos, eu vim pedir perdão. Meus filhos, eles estão melhores desde a oração de vocês. Os médicos não explicam. Por favor, venham comigo. Deixem-me ajudá-los hoje. Os irmãos trocaram olhares. Beatriz, desconfiada, perguntou: Por quê? Ontem você nos chamou de sujos. Marina baixou os olhos envergonhada. Eu estava com medo. Medo de acreditar em algo além da medicina. Mas vi o milagre. Sofia andou sozinha ontem. Pedro comeu sem vomitar. Deixem-me retribuir, ao menos uma refeição quente. Ana, a mais compassiva, puxou a mão de Carlos. Vamos, mano. Ela parece triste. Relutante, Carlos assentiu. Tudo bem, mas se for armadilha, corremos. Eles entraram no carro, um contraste gritante. As crianças de pés sujos, no couro imaculado, o cheiro de rua misturando-se ao perfume caro de Marina. No caminho para a mansão, ela contou mais sobre os filhos. Lucas e Sofia são gêmeos, têm 9 anos. A doença deles é rara, afeta o equilíbrio, as pernas fraquejam. Pedro, 6 anos, luta contra o câncer no sangue. Eu dou tudo por eles, mas nada bastava. Beatriz ouviu atenta. Nós perdemos nossa mãe e pai no acidente. Um caminhão nos bateu, mas a oração nos salvou. Ana completou. E salva outros também. Chegando à casa, uma vila colonial com jardim tropical e piscina adaptada, os olhos das crianças se arregalaram. É um palácio! Exclamou Ana correndo para as flores de hibisco.
Os filhos de Marina, alertados pela babá, saíram para o pátio. Sofia, em pé sem apoio pela primeira vez em meses, acenou. Vocês voltaram. Olha, eu ando. Lucas correu, tropeçando, mas correndo, e abraçou Carlos. Obrigado pela oração. Querem ver meu quarto de super-heróis? Pedro, apoiado em muletas novas, sorriu tímido. Eu sou Pedro. Vocês são como anjos. A interação foi imediata e mágica. As crianças brincaram no jardim. Ana e Pedro colhendo frutas de uma mangueira, rindo enquanto sucos escorriam pelos queixos. Beatriz e Sofia construíam castelos de areia na área rasa da piscina, trocando segredos sobre medos noturnos. Carlos e Lucas jogavam bola, com o gêmeo mais forte a cada passe. Marina observava da varanda, lágrimas nos olhos. Como isso é possível? Vocês mal se conhecem. Carlos pausou o jogo. Amor não precisa de tempo, doutora. É como a oração, vem do coração. Ao meio-dia, a cozinheira serviu um banquete: vatapá cremoso, bobó de camarão, tapiocas recheadas e sucos de caju. Sentados à mesa longa de madeira, as conversas fluíram. Contem mais sobre a rua, pediu Lucas, a boca cheia. Beatriz descreveu as noites sob as estrelas, as corridas dos cães vadios, as festas de carnaval que viam de longe. É duro, mas tem beleza. O mar canta pra gente dormir. Sofia, fascinada, disse: Eu quero ver. Mamãe, podemos ir? Marina hesitou. Talvez um dia, mas primeiro vamos rezar juntos de novo. Eles se reuniram no salão, um círculo de 6 crianças e uma adulta, mãos dadas. Ana liderou. Senhor, abençoe esta família. Faça as pernas de Lucas e Sofia dançarem forró. Cure Pedro por completo. E cuide de nós, os da rua, para que tenhamos um teto. Uma paz profunda desceu, como uma brisa do oceano. Quando terminaram, Sofia se levantou e deu passos firmes até a janela. Eu sinto normal. Pedro jogou as muletas de lado, correndo para Ana. Os gêmeos, em êxtase, abraçaram os irmãos de rua. Marina, tremendo, tocou as testas dos filhos. Exames rápidos no consultório caseiro confirmaram. A ataxia regredia, os marcadores de leucemia caíam drasticamente, mas o ceticismo de Marina não evaporara por completo. Isso é incrível, mas e se for temporário? Eu preciso de mais testes. Ela chamou o Dr. Ramos ao telefone, descrevendo os eventos. Marina, você enlouqueceu. Orações de mendigos. Traga-os ao hospital para avaliação. Ela concordou, mas no fundo, uma fé nova brotava. À tarde, enquanto as crianças brincavam, ela conversou com Carlos em particular. Vocês têm esse dom há quanto tempo? Ele encolheu os ombros. Desde sempre. Nossa mãe dizia que era a herança de uma avó curandeira. Mas usamos só para ajudar, nunca para ganhar dinheiro. Marina assentiu, tocada. Fiquem aqui hoje. Banhem-se, comam, durmam em camas de verdade. Os irmãos aceitaram, exaustos, mas felizes. Naquela noite, após banhos quentes e roupas limpas fornecidas pela babá, eles dormiram em quartos de hóspedes, sonhando com famílias unidas. Ana sussurrou para Beatriz no escuro. Acho que encontramos nossa casa. Mas o amanhã traria desafios. O hospital, os médicos céticos e o passado de Marina com o marido ausente. Enquanto isso, na cidade, seu Jorge relatava a Roberto, o ex-marido. Sua mulher está com crianças de rua, dizem que curam com oração. Roberto, embriagado, riu. Maluquice. Mas os meninos estão bem. A semente da reconciliação começava a germinar. No hospital, no dia seguinte, o ar de desinfecção contrastava com a alegria das crianças. Marina levou todos, os filhos dela agora quase normais, correndo pelos corredores. Os irmãos de rua, nervosos em suas roupas novas, seguravam mãos. Dr. Ramos, um homem alto de barba grisalha, examinou os gêmeos e Pedro com instrumentos precisos. Incrível! A degeneração parou. Pedro,
Seus glóbulos estão normais. Mas ao interrogar Carlos, como vocês fazem isso? Hipnose? Sugestão? Beatriz interveio. É Deus, tio, não hipnose. O médico bufou. Ciência não explica fantasias. Marina defendeu-os. Deixe-os rezar de novo, para ver. Relutante, Ramos permitiu. No quarto isolado, as 6 crianças oraram, e uma enfermeira, observando, sentiu uma paz inexplicável. Horas depois, novos exames mostraram cura completa. Ataxia desaparecida, leucemia em remissão total. Ramos ficou boquiaberto. Isso desafia tudo. Marina, em lágrimas, abraçou os irmãos. Vocês salvaram minha família. Mas fora, repórteres do jornal local, alertados por fofocas hospitalares, rondavam. A história vazava, prometendo complicações. A notícia da cura milagrosa se espalhou como fogo no vento de Salvador. Repórteres do Correio da Bahia e da TV Globo, afiliada local, acamparam na entrada do Hospital Português, microfones em punho, câmeras rodando. Milagre ou fraude? Crianças de rua curam filhos de médica famosa. Gritavam os títulos nos sites e jornais matinais. Marina, ao sair do hospital com os filhos agora correndo ao seu lado, Sofia dando pulinhos, Lucas carregando Pedro nas costas como um cavalo, foi cercada por uma multidão de jornalistas. Flashes explodiram em seus olhos e ela ergueu a mão para proteger as crianças. Por favor, deem espaço. Isso é pessoal, não um circo, disse ela, a voz firme mas trêmula, guiando o grupo para o SUV. Dentro do carro, Pedro riu. Mamãe, somos famosos, como os heróis do desenho. Mas Marina, apertando o volante, sentiu o peso da exposição. Isso vai atrair encrenca, filhotes, pessoas boas e ruins. De volta à mansão, o telefone não parava de tocar. Colegas do hospital ligavam com uma mistura de gratidão e inveja. Marina, você precisa publicar isso. Um artigo na The Lancet mudaria tudo. Outros, mais céticos, sussurravam sobre charlatanismo em grupos de WhatsApp médicos. Seu ex-marido, Roberto, apareceu à porta ao entardecer, desgrenhado e com olheiras profundas, o cheiro de álcool ainda pairando. Ele havia visto a notícia no bar, onde passava as tardes. É verdade? Os meninos, eles andam? E você com mendigos agora? Marina o recebeu na sala, os filhos brincando no jardim com Ana, Beatriz e Carlos, que haviam ficado para ajudar na festa da cura, como Sofia chamava. Sim, Roberto, foi milagre. As crianças de rua, elas rezaram e aconteceu. Ele riu amargamente, afundando no sofá. Milagre? Você, a rainha da ciência, acreditando em reza de pivete? Eu saí porque não aguentava mais ver os filhos sofrendo. E agora isso? A conversa esquentou. Roberto, outrora um advogado brilhante defendendo causas ambientais em Salvador, havia se perdido na dor da família. Eu falhei com eles, com você, mas se isso é real, me deixa ver. Marina hesitou, mas chamou as crianças para dentro. Ana, com sua inocência desarmadora, se aproximou de Roberto. Tio, você parece triste. Quer que a gente reze por você? Ele piscou, surpreso. Por mim, eu sou só um bêbado arrependido. Carlos, mais sério, assentiu. Deus cura corações também. Sente-se com a gente. Relutante, Roberto se juntou ao círculo improvisado na sala acarpetada. As vozes infantis entoaram uma oração simples. Senhor, tire a dor do tio Roberto, faça ele forte como o mar da Bahia. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele e pela primeira vez em meses ele sentiu um alívio profundo, como se o peso nos ombros evaporasse. Enquanto isso, nas ruas, a fama dos irmãos se espalhava como rumor em favela. Mendigos que eles haviam ajudado contavam histórias exageradas em abrigos e praças. Os 3 pivetes santos curam com palavras, um dia mudam Salvador inteira. Um grupo de fiéis da Igreja do Bonfim, atraídos pelas notícias,
começou a procurá-los. Dona Clara, uma viúva devota que vendia cocadas no Pelourinho, os encontrou perto da praia de Porto da Barra, onde descansavam após um dia de trabalho. Crianças abençoadas, venham à igreja, o padre quer conhecê-los. Vocês são resposta de oração para os pobres. Beatriz, prática, perguntou: E tem comida lá? Ana riu. E velas para acender para os nossos pais? Carlos, cauteloso, concordou. Vamos, mas só para ajudar, não para show. Na igreja, lotada de curiosos, o padre Manuel, um homem magro de batina desgastada, os recebeu com abraços. Deus os trouxe, rezemos pela cidade. O ato simples, os irmãos de joelhos no altar, orando por doentes na congregação, causou comoção. Uma senhora com artrite se levantou sem dor, um homem com ferida infectada viu-a fechar. Gritos de milagre ecoaram, e a multidão se aglomerou, tocando suas roupas. Fiquem, sejam nossos santinhos, imploravam. Mas Carlos, sentindo o caos, puxou os irmãos para fora. Isso não é pra gente, é pra ajudar, não pra fama. Eles fugiram pelas vielas, rindo nervosos, mas o burburinho só crescia. Policiais patrulhavam, alertados por queixas de perturbação, e repórteres os caçavam como presas. De volta à mansão, a noite trouxe uma trégua. Marina preparou um jantar baiano autêntico, acarajé crocante, abará no vapor, vatapá espesso e dendê fervendo em panelas de barro. As crianças, agora 6 em harmonia, mais Roberto tentando se redimir, sentaram-se à mesa longa no pátio iluminado por lanternas. Contem histórias da rua, pediu Lucas, mastigando um pastel de camarão. Beatriz, animada, descreveu uma noite de São João que passaram sozinhos. Fogueiras distantes, quadrilhas dançando ao som de zabumba e eles imitando os passos na poeira. A gente pulava como sapos, fingindo ser rico. Ana completou. E rezamos para as estrelas, pedindo uma casa como esta. Sofia, agora correndo sem esforço, abraçou Ana. Agora é nossa casa. Vocês ficam para sempre? Roberto, mais sóbrio que o habitual, observava a cena com olhos úmidos. Eu errei feio, Marina. Abandonei vocês na pior hora. Mas vendo isso, talvez Deus me dê uma chance. Ela tocou sua mão, um gesto de perdão hesitante. Talvez, mas os meninos precisam de estabilidade, não de mais dor. Carlos, ouvindo, interveio. A gente não quer incomodar, mas aqui sentimos paz, como se fôssemos família. Pedro, no colo de Beatriz, bocejou. Então fiquem. Eu gosto das histórias de rua. São melhores que as de livro. A conversa fluiu para planos. Marina, pensando à frente, ligou para seu advogado, um colega de Roberto. Quero iniciar processo de adoção, para os 3. Ele riu pelo telefone. Doutora, com as notícias voando, isso vai ser escrutínio público. Autoridades vão querer investigar. Ela insistiu. Faça o que puder. Eles salvaram meus filhos, eu salvo a vida deles. Mas sombras pairavam. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam em camas macias, um telefonema anônimo chegou. Aqueça crianças de rua? Fraude. A polícia vai levar eles. Marina desligou, coração acelerado. Quem invejaria tanto? No dia seguinte, o sol de Salvador acordou a casa com promessas mistas. Os filhos de Marina, revitalizados, insistiram em uma saída ao farol da Barra. Vamos mostrar para os novos irmãos o mar, exclamou Sofia, vestindo um short novo. O grupo partiu em 2 carros. Marina e Roberto dirigindo, as crianças cantando forró no banco de trás. Na praia, o vento salgado bagunçava cabelos e ondas azuis lambiam a areia dourada. Lucas e Carlos jogaram frescobol, rindo enquanto a bola voava longe. Beatriz e Sofia construíram um castelo imenso, decorado com conchas. Ana e Pedro caçaram caranguejos, gritando de alegria a cada achado. Roberto, caminhando com Marina, confessou:
Eu bebi para esquecer a culpa, mas agora, vendo Pedro correndo, é como renascer. De repente, um grupo de repórteres os avistou. Doutor Oliveira, fotos com as crianças milagrosas. Flashes novamente, e as crianças se esconderam atrás dos adultos. Um jornalista insistente se aproximou de Carlos. Menino, como você cura? É feitiçaria? Da Umbanda? Carlos, assustado, mas firme, respondeu: É de Deus, senhor, não feitiço. Marina interveio protetora. Chega, isso é família, não espetáculo. Eles fugiram para o carro, mas o incidente abalou os irmãos. Eles nos querem como bichos de zoológico, murmurou Beatriz no caminho de volta. Ana choramingou. Quero ficar escondido aqui para sempre. À tarde, o padre Manuel visitou a mansão, trazendo fiéis gratos. As curas na igreja se confirmam. Vocês são bênção para a Bahia. Ele abençoou a casa e as crianças oraram com ele, fortalecendo laços. Mas problemas escalavam. Assistentes sociais, alertadas pelas notícias, bateram à porta. Senhora, Oliveira, onde estão as crianças? Precisamos avaliar condições de rua versus adoção. Marina, com Roberto ao lado, defendeu. Eles estão seguros aqui. Olhem para os meus filhos, curados. A mulher, de prancheta em mão, anotou. Vamos investigar. Histórias de milagre não bastam para a lei. Enquanto isso, Zé, o pescador, apareceu com um cesto de peixes frescos. Ouvi as notícias. Meus amigos falam de vocês como santos. Obrigado pelo ombro curado. Ele se juntou ao almoço, contando lendas do mar. De Iemanjá salvando náufragos, de Netunos dançando nas profundezas. As crianças fascinadas oraram por sua rede abundante. Naquela noite, uma tempestade trovejou sobre Salvador, mas dentro da casa, a paz reinava. Roberto ficou para jantar, prometendo sobriedade. Vou lutar pela guarda conjunta. Somos uma família agora. Mas o clímax veio ao anoitecer. Um homem suspeito, invejoso de um tratamento falhado no hospital, confrontou Marina por telefone. Você roubou meu milagre. Aquelas crianças são minhas para curar minha esposa. Ela desligou trêmula e chamou a polícia. Os irmãos, ouvindo a comoção, se reuniram. Vamos rezar por ele também, sugeriu Ana. O círculo se formou e uma calma desceu, dissipando medos. Marina, abraçando todos, sussurrou. Vocês mudaram tudo, corações, vidas. Roberto assentiu. E eu volto para casa, por eles. A mídia fervia, mas laços se fortaleciam. No jardim, sob estrelas, as crianças sonhavam alto. Uma família grande, para sempre, disse Carlos. Sofia completou, com orações e praia todo dia. A jornada rumo à adoção começava, com corações transformados pela fé simples. A tormenta midiática se intensificou nos dias que se seguiram, transformando a mansão de Marina em uma fortaleza sitiada. Jornais como o À Tarde estampavam fotos borradas dos irmãos rezando, com títulos sensacionalistas: Anjos da Rua ou Fraude Espiritual. O Milagre de Salvador, que desafia a ciência. Equipes de TV nacional, incluindo o Fantástico da Globo, pediam entrevistas exclusivas, prometendo visibilidade para a causa da adoção. Marina, exausta mas determinada, contratou seguranças particulares, 2 homens robustos de terno escuro, para patrulhar o portão. Ninguém entra sem minha permissão, instruiu ela enquanto organizava uma conferência de imprensa controlada no jardim. Roberto, agora morando novamente na casa, em um quarto de hóspedes, ajudava com os documentos legais. O juiz marcou audiência em 2 semanas. Precisamos provar que os meninos são órfãos legítimos e que o lar é estável. As crianças alheias à gravidade adaptavam-se à nova vida com uma alegria contagiante. Sofia e Beatriz tornaram-se inseparáveis, explorando o jardim tropical, onde orquídeas floriam em tons vibrantes de roxo e amarelo.
Olha, Bia, esta flor parece uma fada da Bahia, exclamava Sofia, colhendo uma delicadamente. Beatriz, com sua energia de rua, respondia: Na favela, a gente comia frutas caídas. Aqui tudo é jardim de rei. Elas riam, trançando cabelos com flores de jasmim, enquanto discutiam planos para uma casa da árvore secreta entre as mangueiras. Ana e Pedro, os mais novos, passavam horas na piscina rasa, onde Pedro agora nadava sem medo, suas perninhas chutando água com vigor renovado. Ana, você é minha irmã de alma, declarava ele, espirrando água. Ana, com olhos brilhantes, retrucava: E você, meu guardião, vamos rezar para o sol nunca se pôr. Carlos e Lucas, os irmãos mais velhos, assumiam responsabilidades. Carlos ensinava Lucas truques de sobrevivência urbana. Se o mundo virar de cabeça para baixo, lembre, água de torneira limpa salva vidas. Lucas, fascinado, respondia: Mas aqui tem água encanada o tempo todo, e se eu te ensinar a jogar futebol como o Pelé? Eles treinavam no gramado com uma bola velha que Roberto comprara, suando sob o sol de meio-dia. Às tardes, o grupo todo se reunia na varanda para lições informais. Marina, com seu conhecimento médico, explicava o corpo humano de forma simples. Vejam, o coração bate como um tambor de candomblé, bombeando vida para todo lado. Enquanto Roberto contava histórias de sua infância em Itapuã, uma praia selvagem perto de Salvador, onde pescadores dançavam samba de roda ao luar. Mas a pressão externa crescia. O homem invejoso do hospital, um comerciante chamado Seu Alfredo, não desistia. Ele espalhara boatos em fóruns online. Essas crianças são impostoras. Minha esposa morreu sem cura e agora eles brincam de santos com ricos. Assistentes sociais retornaram, desta vez com um psicólogo, para avaliar os irmãos. A sessão ocorreu na sala de estar, com as crianças sentadas em sofás fofos, contrastando com as memórias de bancos duros nas ruas. A psicóloga, doutora Lúcia, uma mulher de meia idade com óculos redondos, perguntou gentilmente a Carlos: Conte-me sobre seus pais. Como foi o acidente? Carlos, voz firme, mas olhos baixos, relatou: Chovia forte na BR-324. O caminhão veio do nada. Eu vi tudo da janela de trás. Mamãe gritou: Segurem-se! Mas acabou. Ana choramingou e Beatriz a abraçou. Depois, ninguém nos quis, mas Deus nos deu o dom para não desistir. Doutora Lúcia anotou, impressionada pela maturidade. E as orações? Vocês acreditam que curam de verdade? Beatriz interveio. Não acreditamos, sabemos. Curamos o Zé da dor no ombro, a Dona Clara da febre. Não é mágica, é fé. Pedro, de Sofia no colo, acrescentou: Eles me curaram. Olha minhas pernas fortes. A avaliação terminou positiva. As crianças estão traumatizadas, mas resilientes. O ambiente aqui é ideal. No entanto, o relatório alertava: investigar alegações de milagre para evitar exploração. Inspirados pela visita, os irmãos decidiram ajudar mais. Naquela noite, durante o jantar, um ensopado de carne de sol com macaxeira frita, aroma preenchendo a casa, Ana sugeriu: Mamãe Marina, e se a gente for à igreja de novo? Tem tanta gente sofrendo. Marina hesitou, temendo multidões. É perigoso agora, com os repórteres, mas talvez controlado. Roberto propôs: Eu organizo com o padre Manuel um evento pequeno, só locais. Assim, no domingo seguinte, um grupo discreto partiu para a Igreja do Bonfim, famosa por suas fitas coloridas de pedidos. O carro de Marina serpenteava pelas ruas movimentadas, passando por baianas de saias rodadas, vendendo acarajé na calçada. Na igreja, o ar era denso de incenso e devoção. Fiéis de todas as classes, pescadores, donas de casa, executivos, lotavam os bancos. Padre Manuel subiu ao púlpito. Hoje, agradecemos pela graça que tocou esta família,
que as crianças orem por todos. Os irmãos se ajoelharam no altar, cercados por uma fila de doentes. Uma mãe com um bebê febril, um trabalhador com perna quebrada, uma idosa cega por catarata. Ana começou, voz cristalina: Senhor, olhe para o bebê, tire a febre como o vento leva a nuvem. A mãe, aos prantos, sentiu a criança relaxar no colo, a temperatura normalizando. O trabalhador, após a oração de Beatriz: Fortaleça esta perna, faça-a dançar samba. Flexionou o joelho sem dor, maravilhado. A idosa, tocada por Carlos: Abra estes olhos para ver a beleza de Salvador. Piscou e descreveu as cores das fitas no altar. Gritos de alegria ecoaram e a multidão aplaudiu. Milagre! Os anjos da Bahia! Bradavam. Mas fora, repórteres haviam descoberto o evento. Câmeras filmavam pela janela e seu Alfredo, infiltrado, gritou: Charlatães! Eles negam cura para pobres como eu. Uma confusão começou. Fiéis o empurraram, mas ele chamou a polícia, alegando fraude. Marina, com Roberto, protegeu as crianças. Saiam para o carro. Isso é loucura. No veículo, Ana chorou. Por que ele odeia? A gente só ajuda. Carlos consolou. Inveja, mana. Mas Deus julga corações. De volta à mansão, o incidente abalou o grupo. Roberto confrontou Alfredo por telefone, ameaçando o processo. Deixe minha família em paz, ou a lei te cala. Alfredo, amargurado pela perda da esposa para um câncer incurável, retrucou: Você tem tudo agora. Eu perdi tudo. Mas algo na voz de Roberto, eco da oração anterior, o fez pausar. Dias depois, Alfredo apareceu à porta, olhos vermelhos. Me perdoem, a dor me cegou. Podem rezar pela minha alma. Os irmãos compassivos o receberam. No jardim oraram. Senhor, cure a ferida no coração de Alfredo, como curou as pernas de Sofia. Ele saiu transformado, doando anonimamente para abrigos de rua. A audiência de adoção aproximava-se. Marina e Roberto consultaram o advogado em seu escritório no comércio, com vista para o porto movimentado. Documentos prontos, certidões de óbito dos pais, laudos médicos das curas, testemunhos da igreja e hospital. Mas o juiz é conservador, vai querer provas de bem-estar emocional. Eles prepararam as crianças, simulações de perguntas, visitas a um playground privado para mostrar integração. Sejam vocês mesmos, disse Marina. O juiz vai ver o amor. Na véspera da audiência, uma festa surpresa uniu todos. A cozinheira preparou um banquete de carnaval antecipado, caldos de sururu, empadas de queijo coalho, cocadas doces e música de Olodum ecoando no som. As crianças dançaram axé, Sofia girando com Beatriz, Lucas carregando Ana nos ombros, Pedro batendo palma com Carlos. Roberto e Marina valsaram devagar, redescobrindo o toque. Eu te amo ainda, murmurou ele. E eu, você, pelos filhos, por todos. Sob fogos de artifício caseiros, eles oraram em círculo. Que amanhã seja o dia da família eterna. A audiência, no Fórum de Salvador, foi tensa. O juiz, um homem idoso de toga preta, interrogou as crianças separadamente. A Carlos: Por que quer morar com estranhos? Ele respondeu: Não são estranhos, são família. Eles nos deram casa, comida, amor, e nós demos cura. Beatriz, corajosa. Na rua, éramos invisíveis. Aqui, somos vistos. Ana, tímida. Quero brincar todo dia com Pedro. Os filhos de Marina testemunharam. Sofia: Eles são meus irmãos de coração. O juiz, impressionado, concedeu a adoção provisória. Pela evidência de laços fortes e bem-estar, aprovo. Felicitações à nova família Oliveira. A notícia explodiu na mídia, mas agora como triunfo. Família milagrosa de Salvador, órfãos e doentes unidos pela fé. Seu Alfredo enviou flores, o padre Manuel celebrou uma missa de ação de graças. Na mansão, a celebração durou até o amanhecer.
Abraços, risos, promessas. Somos 8 agora! Gritou Lucas. Carlos, olhando o grupo, pensou nos pais no céu. Obrigado por nos guiar. A vida, outrora quebrada, tecia-se em tapeçaria de esperança. Mas desafios residuais pairavam. A mídia pedia mais curas. Autoridades queriam regulamentar o dom. Marina, agora mãe de todos, declarou: Isso é privado, nossa família primeiro. Roberto, sóbrio e forte, assentiu. E a rua? Vamos ajudar com abrigos, em nome deles. As crianças, dormindo exaustas, sonhavam com praias infinitas, orações sussurradas unindo mundos. Com a adoção oficializada, a família Oliveira crescia não só em números, mas em laços profundos que transcendiam o sangue. A mansão, outrora um mausoléu de dor e silêncio, pulsava com risos infantis e conversas animadas. Marina retornou ao hospital com uma nova luz nos olhos, coordenando uma equipe que agora sussurrava sobre seu milagre pessoal em vez de questioná-lo. A fé e a ciência andam de mãos dadas, declarava ela em reuniões, inspirando colegas céticos a considerar abordagens holísticas. Roberto, redimido e sóbrio, retomou seu escritório de advocacia, mas com foco em causas sociais, defendendo órfãos e abrigos de rua em Salvador. Essa família me ensinou que a lei pode servir aos humildes, contava ele a clientes, enquanto ajudava a redigir projetos para um centro comunitário no Pelourinho. As crianças floresciam em sua nova rotina. Escolas particulares, uma no bairro de Ondina, com vista para o mar, receberam os 3 irmãos com curiosidade inicial, mas logo aceitação total. Carlos, agora na quinta série, destacava-se em matemática e em história, seu conhecimento das ruas adicionando profundidade às aulas sobre a Bahia colonial. O Pelourinho não é só casarões bonitos, é onde os escravos sonhavam liberdade. Explicava ele a colegas, que o apelidaram de o sábio das vielas. Beatriz, vibrante na quarta série, liderava brincadeiras no recreio, ensinando danças de samba que aprendera com mendigos. Vejam, o corpo move como onda no mar. Demonstrava, girando saias novas. Ana, na segunda, desenhava cenas de sua antiga vida, crianças orando sob chuva, misturadas a castelos modernos. Sua professora, tocada, expôs os trabalhos, arte que cura almas. Os filhos biológicos de Marina também evoluíam. Sofia e Lucas, livres da ataxia, competiam em corridas no jardim, agora correndo com graça atlética. Eu sou a rainha da velocidade, gritava Sofia, ultrapassando Lucas em uma pista improvisada de cascalho. Ele revidava, mas eu sou o rei da estratégia, te engano na curva. Pedro, com a leucemia em remissão completa, confirmada por exames mensais, voltava a ser o palhaço da casa, contando piadas ruins em português e inglês aprendido na escola. Porque o fantasma foi à escola, para melhorar o bulogia. Ria ele, abraçando Ana, sua parceira de travessuras. As tardes eram preenchidas com tarefas coletivas, todos ajudando na cozinha, onde a cozinheira, Dona Rosa, ensinava receitas baianas. Batam o dendê com força, como o coração bate, orientava ela, enquanto moíam castanhas para um pilão de carne. Mas a vida não era só idílio. Desafios testavam a união. A mídia, ainda ávida, pressionava por documentários e livros sobre os Anjos de Salvador. Um produtor da Record apareceu à porta com um contrato tentador. Façam um especial nacional, vocês inspiram o Brasil todo. Marina recusou firmemente. Nossa privacidade é sagrada, o dom é de Deus, não de TV. As crianças, no entanto, sentiam o peso da fama. Na escola, colegas pediam orações milagrosas para provas ou brinquedos quebrados. Beatriz confidenciou a Sofia uma noite. Às vezes sinto falta da rua. Lá éramos invisíveis, livres para rezar quietos.
Sofia abraçou-a. Aqui você é vista, mas protegida. Somos escudo uma para outra. Uma crise veio de forma inesperada. Zé, o pescador amigo, caiu do barco durante uma tempestade no All Saints Bay, fraturando o braço e perdendo parte da rede. Ele chegou à mansão ao amanhecer, encharcado e gemendo de dor, batendo na porta com um punho bom. Pivete Santos, me ajudem, o mar me traiu. As crianças acordaram correndo. Carlos o apoiou até a sala, enquanto Ana buscava toalhas. Tio Zé, sente-se, vamos rezar agora, disse Carlos, guiando-o ao sofá. O grupo se reuniu, mãos dadas em círculo, vozes uníssonas entoando: Senhor, cure este braço como curou as pernas de Lucas, fortaleça Zé para o mar não o vencer. Uma quentura suave envolveu o pescador, e ele flexionou os dedos, a dor sumindo como névoa ao sol. Milagre de novo! Vocês são meus guardiões! Exclamou Zé, lágrimas misturando-se à água salgada. Marina, despertada pelo barulho, chamou seu colega Dr. Ramos para um raio-x caseiro portátil. Impossível. Fratura alinhada, sem inchaço, confirmou o médico, balançando a cabeça. Zé Grato convidou todos para uma pescaria no dia seguinte. Venham ver como o mar agradece. A família aceitou, embarcando no barco de Zé ao alvorecer. O All Saints Bay brilhava azul, gaivotas circulando acima. As crianças, boias salva-vidas nos peitos, ajudavam a lançar redes. Pedro e Ana riam enquanto peixes pulavam prateados. Beatriz e Sofia cantarolavam músicas de Iemanjá, invocando proteção. Carlos e Lucas içavam âncoras, suando mas felizes. Roberto e Marina, de mãos dadas na proa, observavam. Olha o que construímos, murmurou ela. Ele beijou sua testa. Um legado de amor. A pescaria rendeu tanto que Zé distribuiu cestos cheios, carapaus reluzentes, camarões rosados. De volta, um churrasco na praia celebrou. Fogo crepitando, espetos de peixe grelhado, farofa caindo na areia. Zé contou lendas. O mar é mãe brava, mas generosa pros puros de coração. As crianças oraram pela abundância da comunidade, e no dia seguinte, peixes apareceram nas praias vizinhas, milagre atribuído aos anjos. Entretanto, sombras da rua retornaram. Seu Alfredo, embora redimido, alertou sobre uma gangue de rua, ex-mendigos invejosos, que via os irmãos como traidores ricos. Eles falam em roubar os santinhos de volta, disse ele em uma visita. Marina reforçou a segurança, mas Carlos insistiu. Não com medo, vamos ao Pelourinho, mostrar que não esquecemos. Roberto organizou uma visita controlada. O grupo desceu as ladeiras coloridas, distribuindo cestas de comida a famílias necessitadas. Ana entregou um brinquedo a uma menina magra. Para você sonhar alto. Beatriz tocou violão, aprendido na escola, cantando atrás da porta, emocionando os moradores. Carlos orou por um idoso doente, que se ergueu tossindo menos. A multidão cresceu, grata, mas a gangue observava das sombras. Um líder, um adolescente chamado João, com cicatrizes no rosto, aproximou-se. Vocês viraram ricos, é? Esqueceram os irmãos da rua. Carlos, sem medo, estendeu a mão. Não esquecemos. Venha, reze com a gente. O dom é para todos. Relutante, João se juntou. Oraram por paz nas vielas. Algo mudou nele. Talvez Deus ouça mesmo os perdidos. Ele prometeu proteger os irmãos dali. No hospital, Marina enfrentou um teste pessoal. Uma paciente terminal, mãe de um aluno de Carlos, chegou em estado crítico. Doutora, ouvi sobre seus filhos curados. Deixe as crianças rezarem por ela. Implorou o marido. Marina hesitou. Ética médica em jogo, mas consentiu em particular. Os irmãos visitaram o quarto, orando baixinho. Senhor, dê força para esta mãe ver o filho crescer. A mulher estabilizou, saindo da UTI dias depois.
Dr. Ramos, testemunha, admitiu: Eu duvidei, mas isso é além. A família planejava o futuro, viagens a praias como o Morro de São Paulo, aulas de capoeira para unir corpos e espíritos. Roberto propôs um orfanato com o dom no centro, ajudar como fomos ajudados. As crianças aplaudiram. Numa noite estrelada no jardim, eles oraram em círculo. Obrigado por esta família, por corações mudados. Sofia sussurrou: Somos invencíveis juntos. A brisa do mar carregou as palavras, tecendo sonhos em realidade. Os meses seguintes à adoção transformaram a família Oliveira em um farol de esperança para Salvador, mas também trouxeram testes que forjaram seus laços como ferro no fogo. A rotina diária, outrora caótica, agora fluía com harmonia. Madrugadas com o canto dos pássaros no jardim. Cafés da manhã coletivos com pães de queijo quentinhos e suco de graviola fresca. E noites ao som de violão tocado por Roberto, que redescobrira o instrumento em aulas noturnas. Marina, equilibrando trabalho e lar, instituiu noites de gratidão, onde cada um compartilhava uma bênção do dia. Hoje, agradeci pela aula de capoeira. Meus ginga ficaram perfeitos. Gabava-se Beatriz, imitando um movimento fluido. Carlos, mais reflexivo, acrescentava: pela família que Deus teceu das ruas ao palácio. As crianças menores, Ana e Pedro, competiam em abraços. Minha bênção é você, mana. Diziam em uníssono, rindo até as bochechas doerem. Mas a fama do dom atraía não só a admiração, como também cobiça. Autoridades eclesiais, intrigadas, convidaram os irmãos para uma conferência na Arquidiocese de Salvador, no Largo do Carmo, onde bispos e teólogos debatiam milagres modernos. Padre Manuel os acompanhou orgulhoso. Vocês representam a fé viva da Bahia. No salão austero, com vitrais coloridos filtrando a luz tropical, Carlos falou primeiro, voz firme apesar da multidão. Não somos santos, somos instrumentos, rezamos e Deus age. Ana, ao seu lado, demonstrou com uma oração simples por um padre com dor nas costas crônica. Senhor, alivie este servo como o sol aquece a praia. O homem se ergueu, flexionando-se livre de anos de agonia. Murmúrios de espanto correram, e um bispo de barba branca abençoou-os. Deus escolheu os humildes para confundir os sábios. No entanto, jornais sensacionalistas torceram as palavras. Igreja endossa charlatães de rua, gerando debates acalorados em programas de TV. Essa exposição reacendeu invejas. A gangue de João, o adolescente redimido, não era unânime. Um subgrupo, liderado por um rapaz chamado Miguel, um órfão endurecido de 15 anos, via os irmãos como traidores. Eles foram para a mansão e nos deixaram na miséria. Vamos resgatá-los pro bem da favela. Conspirava Miguel em becos escuros do Pelourinho, reunindo garotos descontentes. Ele rastreava a família, enviando mensagens anônimas. Os anjos voltam para as ruas ou sofrem. Marina, alertada por seu Alfredo, instalou alarmes e câmeras, mas as crianças sentiam o cerco. Eles querem nos dividir, sussurrou Beatriz uma noite, olhando pela janela. Sofia, sua confidente, apertou sua mão. Não vão, somos uma corrente forte. Um incidente escalou a tensão. Durante uma visita à praia de Itapuã, um dia de piquenique com cestas de mungunzá e frutos do mar, Miguel e sua turma cercaram o grupo enquanto as crianças brincavam na areia. O mar azul rugia ao fundo, ondas carregando conchas como joias. Ei, santinhos, hora de voltar para casa de verdade, às ruas! Gritou Miguel, os olhos flamejantes. Carlos se colocou à frente, protetor. Nós ajudamos vocês também, porque o ódio? Ana, tremendo, começou a rezar baixinho e Pedro se escondeu atrás de Lucas. Roberto interveio, voz autoritária. Saiam ou chamo a polícia. Isso é assédio.
Mas Miguel avançou, empurrando Carlos. Vocês curam ricos e nos ignoram. O confronto foi evitado por um milagre inesperado. Beatriz, intuitiva, gritou: Parem, vamos rezar juntos como irmãos. Relutante, Miguel pausou e o grupo se formou um círculo improvisado na areia. Vozes misturaram-se. Senhor, cure o rancor em Miguel, como curou as pernas de Sofia, una-nos como família. Uma brisa salgada soprou forte e Miguel caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Eu perdi minha mãe para a violência. Achava que vocês me abandonaram. Carlos o ajudou a se levantar. Nunca. Venha para nossa casa, encontre paz. Miguel, transformado, dissolveu a gangue, juntando-se a projetos de Roberto para abrigos juvenis. Inspirados, a família expandiu seu impacto. Marina fundou uma clínica gratuita no Pelourinho, combinando medicina e oração voluntária. Para quem a ciência falha, a fé supre, explicava ela enquanto os irmãos visitavam semanalmente, rezando por pacientes. Uma idosa com demência, Dona Joana, recuperou memórias após a oração de Ana. Eu lembro, minha infância em Cachoeira. O Dr. Ramos, agora aliado, documentava casos, remissões inexplicáveis. Isso pode revolucionar tratamentos. Roberto, com apoio de doadores, construiu o Centro Esperança das Ruas, um orfanato com aulas, capoeira e hortas comunitárias. João, o ex-líder, tornou-se coordenador. Ensino essas crianças a sonhar como vocês me ensinaram. As crianças mergulhavam em atividades enriquecedoras. Carlos e Lucas entraram num time de futebol de base, treinando no campo de Santana sob o sol escaldante. Passe para mim, mano, como na vida, um ajuda o outro, gritava Lucas, marcando gols. Beatriz e Sofia inscreveram-se em aulas de dança afro-baiana, girando saias de baiana em ritmos de atabaque. Sinta o orixá no corpo, incentivava a mestra. Ana e Pedro, criativos, frequentavam oficinas de arte, pintando murais da história familiar. Ruas poeirentas fundindo-se a mansões floridas. É nossa jornada, descrevia Ana, pincel na mão pequena. Desafios pessoais testavam resiliências. Roberto enfrentou recaída alcoólica durante um julgamento estressante, mas a família interveio com uma intervenção amorosa. Pai, reze conosco, pediu Pedro, e o círculo familiar o fortaleceu. Marina, sobrecarregada, sofreu burnout. Carlos a levou ao jardim. Mamãe, você cura os outros, mas precisa curar você. Uma oração coletiva restaurou seu equilíbrio. As crianças da rua, por sua vez, lidavam com pesadelos do passado. Beatriz acordava gritando do acidente. Sofia aninava. Estamos seguras agora. Um ponto alto veio no Carnaval de Salvador, meses após a adoção. A família desfilou no trio elétrico, fantasiados como anjos da Bahia. Asas de plumas coloridas, fitas do Bonfim nos pulsos. A multidão rugia. Milagre! Família unida! Eles dançaram axé, Ana no colo de Roberto, Beatriz liderando rodinhas. Sob pipas iluminadas, oraram silenciosamente pela cidade, e chuvas de confete caíram como bênçãos. Zé, na plateia, gritou: Meus santinhos viraram estrelas! No centro, histórias se entrelaçavam. Miguel, agora aprendiz no orfanato, encontrou uma família adotiva, inspirada nos Oliveira. Seu Alfredo voluntariava, distribuindo remédios. A igreja celebrava missas lotadas, com testemunhos ecoando. Mas o verdadeiro milagre era interno. Corações outrora partidos, agora inteiros. Numa noite quieta, no pátio sob estrelas, Marina refletiu. Vocês não só curaram corpos, mas almas. Carlos sorriu. E vocês nos deram vida. A família crescia, pronta para o que viesse, ancorada em fé e amor. Um ano após o milagre que unira as vidas fragmentadas, a família Oliveira celebrava não apenas o aniversário da adoção,
mas o florescimento de uma tapeçaria tecida com fios de fé, perdão e transformação coletiva. A mansão em Salvador, com suas paredes caiadas e janelas abertas para o vento do Atlântico, tornara-se um santuário vivo. O jardim, agora expandido com um pomar de cajus e mangabeiras, ecoava com risos diários. Marina, aos 46 anos, exibia uma serenidade que suavizava suas feições austeras. Seu jaleco no hospital carregava agora um broche de fita do Bonfim, símbolo de sua jornada da ceticismo à crença. Roberto, revitalizado, equilibrava o escritório de advocacia com palestras em universidades sobre justiça social. A lei deve ser ponte, não barreira, para os órfãos da vida. Seus cabelos grisalhos e sorriso constante o tornavam um pilar inabalável. As crianças, agora uma unidade indissolúvel, haviam evoluído em saltos. Ana e Pedro, os caçulas de 8 e 7 anos, formavam uma dupla inseparável de exploradores criativos. Eles transformaram um canto do quintal em laboratório de milagres, onde misturavam ervas do jardim com orações infantis para poções de felicidade. Olha, Pedro, esta folha de boldo cura tristeza, declarava Ana, agitando uma folhinha verde, enquanto Pedro, com cabelos crescentes e sardas salpicadas pelo sol, ria. E a minha oração faz ela dançar. Veja. Eles pulavam em círculos, cantando uma melodia inventada. Deus no céu, sol na Bahia, cura tudo com alegria. Suas aventuras incluíam visitas à escola local, onde inspiravam projetos artísticos sobre famílias mistas, desenhando retratos de sua história com lápis de cor vibrantes. Beatriz e Sofia, aos 9 anos, canalizavam sua energia em dança e ativismo. As meninas se destacavam em um grupo de dança afro-brasileira no Teatro Castro Alves, onde giravam em saias rodadas ao som de berimbaus e atabaques. Sinta o ritmo da vida, Bia, como o mar que nos uniu, exclamava Sofia durante ensaios, seus pés agora ágeis pisando com graça. Beatriz, com a ousadia das ruas, respondia: E eu trago o fogo da favela. Vamos mostrar para o mundo que meninas fortes mudam tudo. Fora do palco, elas organizavam corredoras da bondade pela comunidade, corridas beneficentes no Pelourinho, arrecadando fundos para abrigos. Corram pela cura, gritavam elas aos participantes, fitas azuis voando no vento. Carlos e Lucas, os pré-adolescentes de 11 anos, equilibravam estudos e liderança. No time de futebol sub-12 do Esporte Clube Bahia, eles formavam uma dupla letal. Carlos, com visão estratégica das ruas, passava bolas precisas. Lucas, veloz como o vento, finalizava com chutes potentes. Passe, mano, é como rezar, entrega para Deus fazer o gol. Brincava Lucas após um treino suado no estádio Fonte Nova. Carlos ria. E se errar, oramos pelo próximo lance. Além do esporte, os meninos voluntariavam no Centro Esperança das Ruas, fundado por Roberto. Ali, ensinavam crianças órfãs a ler e rezar. A palavra cura a alma como a oração cura o corpo, explicava Carlos a um grupo atento, enquanto Lucas demonstrava jogadas simples. Suas noites incluíam debates familiares. O que faremos no futuro? Carlos sonhava em ser médico como Marina. Lucas, advogado como Roberto. A família toda participava de rituais que nutriam o espírito. Toda sexta-feira, noite das histórias, reuniam-se na varanda com lanternas de cera de dendê. Zé, o pescador agora avô honorário, contava lendas do mar. Iemanjá sussurra segredos pros puros como vocês. Seu Alfredo, redimido, compartilhava lições de gratidão. Eu era cego pela dor, agora vejo a luz nos olhos de vocês. Miguel, o ex-gangueiro, relatava progressos no orfanato. Graças à oração de vocês, adotei uma visão nova, ajudar em vez de odiar. Padre Manuel abençoava as reuniões e Dona Clara, a vendedora de cocadas, trazia doces quentes.
para adoçar corações que curam. Mas o clímax do ano veio com um teste final de fé e unidade. Uma epidemia de dengue assolava Salvador, enchendo hospitais com febres altas e dores lancinantes. Marina, na linha de frente, via pacientes sofrerem sem cura rápida. A ciência luta, mas precisamos de algo mais. Confidenciou ela ao grupo familiar uma noite, exausta após um plantão. As crianças, sentindo o chamado, insistiram: Deixe-nos ajudar, mamãe, como no começo. Roberto organizou visitas controladas à clínica gratuita, com permissão das autoridades. Os irmãos, vestindo máscaras e jalecos infantis, entravam nos quartos lotados. No primeiro dia, o ar-condicionado zumbia fracamente, misturando gemidos com cheiro de antisséptico. Ana se aproximou de uma mãe jovem, Maria, febril e delirante. Tia, reze comigo. Senhor, tire esta febre como o sol seca a chuva. Uma calma desceu sobre Maria, sua temperatura caindo visivelmente. Beatriz e Sofia oraram por um idoso, seu Manoel, com juntas inchadas. Fortaleça estes ossos, Deus, para ele dançar de novo. Ele se ergueu, flexionando dedos rígidos. Carlos e Lucas cuidaram de crianças doentes. Pequenos, sintam a paz de Jesus. A dor vai, a força fica. Pedro, ao lado de Ana, tocava testas quentes. Eu sei como é doente, agora cura para vocês. Os milagres se multiplicaram. Febres baixavam, inchaços sumiam, pacientes caminhavam dias antes impossíveis. Médicos, incluindo o doutor Ramos, documentavam. Remissões aceleradas, inexplicáveis pela medicina sozinha. A notícia viralizou. Anjos da família Oliveira combatem epidemia. Mas críticas surgiram. Céticos acusavam de superstição perigosa, testando Marina. Em uma coletiva no hospital, ela defendeu: não substitui tratamentos, mas complementa. Fé e ciência unidas pela compaixão. A família orou em casa naquela noite. Proteja-nos das dúvidas, fortaleça nossa missão. Roberto, inspirado, expandiu o Centro Esperança, transformando-o em rede de clínicas comunitárias. Vamos curar a Bahia inteira, declarava ele, enquanto Miguel treinava voluntários. As crianças celebraram o aniversário da adoção com uma missa especial no Bonfim, fitas coloridas amarradas em seus pulsos com pedidos de continuidade. Um ano de milagres, 1000 anos de amor, entoou o padre. No banquete após, moqueca de peixe, acarajé fumegante, brigadeiros de rolo, brindes ecoaram. Sofia propôs: prometam, sempre juntos, sempre ajudando. Todos juraram, mãos unidas. Anos se passaram em flashes de felicidade, formaturas escolares, viagens a praias remotas como Caraíva, onde oravam ao pôr do sol. Ana cresceu como artista, pintando murais de esperança em favelas. Beatriz tornou-se dançarina profissional, fundando uma companhia que mesclava samba e espiritualidade. Carlos seguiu medicina, especializada em neurologia como Marina, que se aposentou para mentorá-lo. Lucas defendeu causas indígenas, ecoando Roberto, agora juiz de paz social. Pedro, engenheiro mirim, construiu acessórios adaptados para doentes. Sofia, terapeuta, ajudava órfãos a encontrar famílias. A mansão envelheceu graciosamente, cheia de netos imaginários em sonhos futuros. Mas o cerne permanecia. O dom dos irmãos, agora partilhado, curava não só corpos, mas uma cidade inteira. Em noites quietas, eles se reuniam no jardim orando. Obrigado, Deus, por esta família grande, por corações mudados, por uma vida de milagres. O vento da Bahia carregava as palavras, tecendo eternidade em cada sussurro. E assim, de ruas poeirentas a lares de luz, a história dos 3 irmãos e da família que os acolheu inspirava gerações, provando que o amor divino transforma o impossível em legado vivo.